Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa segunda videoaula e nessa nossa aula de hoje, super especial e importante, eu vou te ensinar uma das massas mais gostosas que eu já comi na vida, que é a massa de leite ninho, tá? Que amanhã a gente vai finalizar esse bolo vulcão de leite ninho com a cobertura creme de ninho, mais o recheio de Nutella, tá bom? Amanhã também a gente vai aprender a fazer aí a nossa cobertura com o nosso creme de chocolate pro bolo de cenoura que a gente fez ontem, tá bom? Espero que estejam gostando das nossas aulas, tirem bastante as dúvidas de vocês, as aulas ficam no ar até sexta-feira, tá? Não precisa se preocupar com isso, vai assistindo aí com calma, tá bom? Que dá tempo de assistir, revisar as aulas, tudo direitinho, tá bom? Então, pode assistir tranquilamente aí as nossas aulas. Eu agradeço pelo carinho de todo mundo que tá comentando aqui embaixo, que tá aí falando o que quer, o que não quer, o que tá gostando, tá bom? Tô adorando responder as dúvidas de vocês. Então fala aqui embaixo pra mim se você tá gostando, o que você tá achando, qual a sua dúvida, se você já conhecia esses tipos de massa que eu tô te ensinando, tá bom? Essas massas aqui que eu tô te ensinando tem alguns segredinhos, né, que eu tô te mostrando, igual a de ontem, que foi leite na nossa massa de cenoura, que vocês viram que fica um bolo maravilhoso, o nosso bolo de cenoura, tá? Nossa massa. Vocês podem aí usar para várias outras coisas, não somente pro bolo vulcão, mas para vários outros tipos de bolo, tá bom? E essa minha massa de hoje é a massa de ninho, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá bom? Lembrando que hoje, ao final da nossa aula, quando a gente já tiver com o nosso bolinho pronto, com a nossa massa pronta, tá? Com o nosso bolo assado, eu vou falar pra você aí todas as técnicas, o que você vai fazer pra nunca mais perder um bolo, nunca mais deixar seu bolo queimar, nem estragar, tá? Nem murchar, nem ficar embatumado, tá bom? E tudo mais eu vou te ensinar também. E também no final da nossa aula de hoje eu vou falar pra você sobre conservação e validade dos seus bolos e também já vou te dar uma prévia aí da conservação e da validade dos nossos recheios e coberturas que a gente vai aprender amanhã, tá bom? Então eu vou falar também sobre congelamento, que é algo que muita gente me pergunta, porque quando você começa a crescer, quando você começa a ter muita encomenda, você tem a necessidade de às vezes ter algo congelado. E eu vou te explicar como congela a massa e como congela a cobertura, tá bom? Tudo certinho, tintim por tintim, tá? Pra não ficar nenhuma dúvida, tá bom? E outra coisa muito importante, gente, como vocês sabem, sempre no final dos nossos cursos nós temos as apostilas, né? Das nossas semanas e complementares, tá? E dessa vez aqui eu vou falar já pra você brevemente hoje, tá? O lançamento do nosso kit completo vai ser amanhã, logo cedo, tá? Bem cedinho, 7 horas da manhã a gente vai lançar o nosso kit, tá? De apostilas, que vai estar assim super especial, e eu vou falar pra você o que vai ter nesse nosso kit de apostilas e vou te falar o valor também, que eu acho até que você vai cair da cadeira quando você ouvir o valor. Bom, então, o que você vai aprender nas nossas apostilas que a gente vai lançar amanhã, no nosso kit completo, que você vai ver que é um kit assim incrível. Vai ser uma apostila de bolos vulcão e bolo piscina, sabe? Aquele bolo na forma ballerine, que ele tem uma super cobertura, que quando você corta ele escorre também, é cheio de cobertura e fica lindo pra você vender, tem muita gente pedindo, tá? Então vai ser uma apostila de bolos vulcão e bolo piscina com mais de 50 receitas, outra apostila com mais 50 receitas de massas, recheios e coberturas, pra você fazer aí o que você quiser com essas massas, com esses recheios e com essas coberturas. Além disso, ainda vai mais uma apostila com 20 técnicas de bolo, técnicas incríveis, tabela de medida, cálculo, tudo certinho, tá? E outra apostila ainda de precificação e técnica de venda, onde vai te ensinar como colocar preço nos seus bolos, nos seus doces e como vender, como divulgar, tá bom? Esse é o kit de apostila. Só que, pra quem comprar nesse nosso lançamento, vai pagar somente o valor de R$ 29,99, tá? Gente, com R$ 29,99 você não compra nenhuma pizza. Pelo menos aqui em São Paulo a gente não compra uma pizza com R$ 29,99. E eu vou estar dando um bônus também. Além desse valor aí que eu falei pra você que você ia cair da cadeira quando eu ouvisse, você vai ganhar também mais 4 videoaulas inteiramente de graça na compra do kit de apostilas. Vai ser uma videoaula de bolo vulcão de churros, aquele bolo incrível de churros que eu vou te ensinar a fazer. Uma videoaula de bolo vulcão de prestígio com a minha massa especial de chocolate. Um bolo piscina, tá? De limão com a massa verde. Gente, essa massa que eu vou te ensinar no kit completo, em videoaula, é a massa verde que minha avó fazia já desde quando eu era criança.
É uma massa super especial, tá? E a cobertura também vai ser um creme de limão. Então vai ser um bolo piscina de massa verde com creme de limão na cobertura, tá? E além disso, a quarta videoaula que vocês vão ganhar é uma aula de bolo piscina de coração. É em formato de coração esse nosso bolo piscina, mas pode adaptar aí para outros tipos de bolo piscina, tá? Vou te ensinar a fazer também um mini bolo piscina com a massa de Red Velvet, veludo vermelho, né? Aquele bolo vermelho incrível, eu vou te ensinar também, tá bom? Então tá imperdível, gente. R$ 29,99 por um kit com 4 apostilas mais 4 videoaulas. Essas aulas, assim, são super completas e além disso você fica pra sempre com acesso a essas aulas da semana gratuita, mesmo quando saírem do ar. Então o que você precisa fazer? Você precisa correr no administrador do seu grupo, ele vai estar deixando um link aí no WhatsApp, chamar ele e reservar. Porque esse preço tá muito baixo, eu não consigo segurar ele por muito tempo. Pode ser que depois a gente abra com um valor maior, porque somente essas aulas mais essas apostilas valem tranquilamente mais de R$100, tá bom? Então você não pode perder o valor que eu tô te dando, que eu tô te ofertando, esse kit completo de apostilas mais videoaulas, é só R$ 29,99, tá, gente? Eu nunca cheguei num valor desse nas minhas apostilas e eu resolvi fazer esse valor para realmente te ajudar a impulsionar o seu negócio ou para abrir o seu negócio. Vendendo um bolo vulcão, você já paga o que você investiu nessas apostilas. E com esse tanto de receita que você vai aprender, eu tenho certeza que você vai ganhar muito dinheiro vendendo seus bolos piscina, seus bolos vulcão, seus bolinhos da vovó, enfim, o que você quiser fazer, e você vai ter renda o ano todo, gente. Tem gente que trabalha só com bolinhos caseiros, tem gente que trabalha só com bolo vulcão. É algo que você não para de vender, todo mundo quer. Pra fazer no aniversário, pra tomar um café da tarde, pra presentear alguém, tá bom? Pra levar na escola, na academia, então você nunca vai ficar sem cliente. Aprendendo passo a passo, seguindo as técnicas, eu garanto que você vai ter encomendas sempre, tá bom? Então você não pode perder, esse valor a gente não vai abrir depois, tá? Vai ser somente pra vocês, é um curso fechado somente pra vocês. E além disso, gente, ainda vou dar mais um outro bônus, além de tudo isso, acesso ao meu grupo secreto de alunas, onde você vai poder tirar dúvida diretamente comigo, interagir com outras alunas como você, que eu tenho certeza que se muita gente consegue fazer esses bolos e ter sua própria renda, você também consegue, tá? Então, vamos já começar aqui o nosso bolo, a nossa massa de ninho, tá bom? Não esquece de correr lá e chamar o administrador, tá? Porque se não chamar pra reservar, a chance de você não conseguir a sua vaga é muito grande, tá? Então corre lá, chama o administrador, reserva o seu kit, que amanhã logo cedo ele te manda com prioridade pra você garantir tudo isso, gente. Acesse o grupo de alunas, 4 apostilas, mais 4 aulas por somente R$ 29,99. Não é R$ 29,99 por mês. É só uma vez você paga R$ 29,99, você tem acesso a tudo isso pra sempre. É seu sempre, tá bom? Espero que vocês gostem e aproveitem essa promoção que eu tô fazendo de coração pra vocês, tá bom? Então, vamos já começar. O que eu tenho aqui? Eu tenho 3 xícaras de farinha de trigo, tá? 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de leite ninho, tá? Pode ser outro tipo de leite em pó para massa, não tem problema, tá bom? Fermento químico, tenho aqui também. Aqui eu tenho 1 xícara de água. Essa água a gente tem que amornar ela quando a gente for misturar, tá bom? Vou trazer a câmera também e a gente vai fazendo passo a passo. Tô só te passando os ingredientes. 1 xícara de água, não é pra ferver, é pra amornar ela, tá? Aqui eu tenho 1 xícara de óleo e tenho aqui 3 ovos. Essa nossa massa vai dar pra uma forma dessa aqui de 22 centímetros, tá? Tenho ela aqui já, tá untada e enfarinhada, do mesmo jeito que eu te ensinei ontem a untar a forma, tá bom? Então vamos já começar essa nossa receita. Então, antes de mais nada, eu já deixei o meu forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 10 minutinhos, tá? Tá pré-aquecendo já. Então, quando a nossa massa estiver batida, a gente já vai levar ela pro forno. Essa massa a gente bate na mão, mas pode bater na batedeira, não tem problema. Eu quero fazer na mão pra te mostrar que você pode fazer aí sem ter batedeira, tá? Minha água, eu vou aquecer ela mais ou menos por 1,5 minuto no micro-ondas, tá bom? Ou se você não tiver micro-ondas, pode aquecer no fogo sem ferver, tá? Bom, enquanto a nossa água tá esquentando no micro-ondas, a gente vai começar com os secos.
aqui as 3 xícaras de farinha de trigo. Eu vou pegar o leite ninho, tá? Eu tô usando o ninho mesmo, mas pode ser outro, tá? Vou pegar também aqui o açúcar, as 2 xícaras de chá de açúcar, tá? E a gente vai dando aí uma misturada nisso tudo, tá bom? Pra incorporar bem todos esses ingredientes. A gente vai mexendo bem. Pode peneirar ou não, tá bom? Fica a seu critério. Feito isso, a gente acrescenta os ovos. Acrescentei os 3 ovos aqui. Vou dar uma leve misturadinha aqui nos ovos, tá? Pra agregar ele aqui na nossa mistura, tá? Agora meu micro-ondas apitou, eu vou pegar aí a água. Bom, ela tá morninha, tá? Não tá fervendo. O que que a gente faz? A gente coloca o nosso óleo dentro da água, tá? Ó, coloquei o óleo dentro da água. E o que que a gente vai fazer? A gente vai acrescentar aqui nos nossos ingredientes secos, tá bom? Pode acrescentar de uma vez. E aí a gente vai mexendo bem, tá, gente? A água não pode ferver, porque senão ela vai cozinhar o seu ovo, vai virar um ovo mexido aqui dentro, tá? Então não pode de jeito nenhum ferver a água, é só amornar essa nossa água, tá? Tem gente que me pergunta se pode fazer com leite. Eu não recomendo com o leite, porque ele pode ficar pesado por já estar indo o leite em pó. Eu recomendo essa massa com a água mesmo, tá bom? Pra essa nossa receita, eu gosto da massa com água. Ó, e aí você vai mexendo bem. Se for fazer na batedeira, pode deixar batendo aí essa mistura por mais ou menos uns 2 minutinhos. Na mão a gente vai precisar bater bem até incorporar todos os ingredientes e não ficar nenhum gruminho. Tô batendo com um fouet, tá? Mas pode bater com um garfo, caso não tenha um fouet, que não tem problema. Na mão eu vou ficar batendo por mais ou menos aí uns 5 minutinhos, tá? Bom, bati aqui minha massa por mais ou menos 5 minutinhos na mão e olha só a consistência que fica. Que massa linda! Olha só isso. Viram só essa massa? Como fica incrível! Bom, e agora a gente vai colocar o fermento, tá? Já não tem mais nenhum gruminho na minha massa, já vou acrescentar o fermento. O fermento é 1 colher de sopa, tá bom? De fermento. Vamos lá, coloquei aqui 1 colher de sopa e a gente, ó, mexe delicadamente o fermento até ele incorporar bem. Lembrando que é muito importante nosso forno estar pré-aquecido já, tá bom? Vou incorporar bem aqui o nosso fermento na massa, pra também não ficar nenhum gruminho, tá? Eu sempre mexo assim pra incorporar o fermento, de fora pra dentro, ó. Depois a gente vai dando umas apertadinhas pro fermento ficar bem misturado. E pronto. Completamente misturado já o nosso fermento na nossa massa. Agora a gente pega a nossa forma, que já está untada. Então, colocamos aqui a nossa massa já, ó, na forma, sobrando mais ou menos aí 2 dedos, né? Como eu sempre falo, 2 dedinhos pra sua massa não transbordar, não correr esse risco, tá? E agora a gente vai levar ela pro forno que já tá pré-aquecido e manter ele em 180 graus por mais ou menos aí 40 minutinhos, tá bom? Vamos lá! Bom, e aqui o nosso bolo, ó, de leite ninho. Acabou de sair do forno, ficou 45 minutos no forno, tá? Como ele é grandão, pode passar um pouquinho, né, dos 40. Olha só como ele cresce bastante esse nosso bolo. A gente vai deixar ele esfriar, passar a faquinha em volta. Esse bolo aqui, ele é diferente do de ontem, ele cresce bem, tá? O de ontem de cenoura não cresce tanto quanto esse, tá? Então, esse daqui, ó, fica bem alto, bem grandão, tá? Nessa forma. Mesmo porque a gente coloca uma massa inteira nessa forma, né? O de ontem a gente dividiu entre uma forma maior e uma menor, tá?
Então, ó, vou passar a faca em volta, deixar ele descansar por uns 40 minutinhos e depois a gente desenforma. Bom, gente, então aqui o nosso bolo de leite ninho ficou pronto. A nossa massa de ninho, ó, vejam só como fica lindo esse bolo. Fica muito bonito, ele cresce bastante, como eu te falei antes, tá? É diferente da massa de ontem, ela cresce bastante, tá? Então por isso que ele fica desse tamanho. Se quiser fazer duas formas dessa, é só dobrar a receita. Se quiser fazer 2 bolos de 15 centímetros, pode. Com uma receita dessa dá pra fazer 2 de 15 centímetros, tá? Então pode fazer tranquilamente. E se quiser fazer mais dessa, é só dobrar a receita. Uma receita deu certinho pra um bolo desse de 22 centímetros, tá? Bom, então, agora eu vou falar pra você algo muito importante. Vou falar pra você o que eu te prometi antes. Vou te explicar sobre o congelamento, sobre a validade e a durabilidade de cada coisa, tá? Então, e depois eu vou te passar aquelas técnicas lá que eu te falei, que são importantes para que você nunca mais perca uma receita de bolo, tá? Bom, conservação e validade. Tanto os bolos que a gente fez ontem, quanto esse bolo aqui de hoje, a validade dele são 7 dias. Só que para ele aguentar 7 dias, ele tem que estar fechado, tá bom? Então, não mais do que isso, eu também não recomendo você colocar nenhum tipo de conservante, porque a gente tá fazendo uma coisa caseira, uma coisa artesanal, e a gente não quer colocar aditivo químico nenhum na nossa receita, nenhum tipo de conservante. A gente não é um mercado, a gente não é uma fábrica de grande escala pra ter que ficar colocando conservante. Eu sou muito mais a favor do congelamento do que de colocar conservante, tá bom? Porque a gente sabe que não é algo caseiro, não é algo aí que faz tão bem pra saúde, tá bom? Não que o açúcar faça, mas querendo ou não, quanto mais coisa, mais aditivo a gente coloca dentro de uma receita, mais ele perde aquele ar e aquele sabor de caseiro, né? Que é isso que a gente tá em busca, de colocar a nossa marca, de colocar ali a nossa mão na nossa receita, tá bom? Então eu não recomendo que coloque um conservante na sua massa de bolo, tá? Bom, então, se você quiser, se você tiver uma grande encomenda desses bolos, o que você vai fazer? Você vai congelar todos os bolos. Como congela bolo? Pode congelar massa? Pode, tranquilamente. Você vai pegar esse seu bolo aqui e os outros também, você vai enrolar ele no papel filme, bem enroladinho, sem deixar nenhuma brecha pra entrar ar, tá? E aí você vai depois também ainda colocar dentro de um saquinho, sabe aqueles saquinhos de congelar? Vou até te mostrar o meu aqui, ó. Tem maiores do que esse, tá? Ó, vende de rola assim, se paga R$2 no mercado. Vem 100 saquinhos aqui, tá? São esses sacos aqui, ó. Tem dos maiores também, tá? É próprio pra congelar alimento. Mas primeiro você tem que passar no papel filme pra não correr o risco de grudar, de entrar nenhum pouquinho de ar, tá? No seu freezer ou congelador, tá bom? E você pode congelar e manter o seu bolo congelado por até 3 meses, tá? Para descongelar, você descongela ele em 2 horas em temperatura ambiente, tá bom? Não coloca no micro-ondas, não põe no forno de volta, nada. Desembala ele, deixa ele em temperatura ambiente. Fecha com um paninho para não correr o risco de nenhum mosquitinho, nem nada. E deixa ele em temperatura ambiente, tá? Por 2 horas, certo? Bom, e como que você faz para a massa de ontem? Você também pode congelar dessa forma, que ele não vai perder textura, ele não vai perder o sabor, nem nada do tipo. Até 3 meses, coloca uma etiquetinha com a validade. Depois de 3 meses congelado, ele aí você perde seu bolo, tá? São 3 meses no freezer ou congelador, tá bom? Bom, tanto essa quanto a de ontem. A maioria das massas você pode fazer dessa forma, tá? Que dá certo. Pelo menos essas massas que eu tô te ensinando, você pode fazer dessa forma, tá? O que eu não recomendo congelar são as massas que vão ou amido de milho ou a manteiga. Eu não gosto muito de congelar esse tipo de massa. Mas, tirando isso, você pode congelar. Não é que você não pode congelar uma massa com amido nem uma massa com manteiga. Você até pode, mas ele vai dar uma alterada, tá? Então, para esses bolos que a gente precisa dele em perfeito estado assim, não dá. Agora os bolos que você for fazer, bolo montado, bolo confeitado, aí sim você pode, mesmo os que vão manteiga e os que vão amido. Você pode congelar, porque ele ainda vai passar por outros processos na hora de montar. Ele ainda vai molhar, ele ainda vai prensar, vai o recheio e tudo mais, então ele vai continuar ficando molhadinho, tá? Então, você pode fazer dessa forma. Somente bolos assim, né, que a gente vai já preparar e não vai levar nenhuma calda por dentro, não vai molhar nem nada do tipo, é que eu recomendo congelar apenas esses que não vão nem manteiga nem amido, tá bom? Pra que não corra o risco do seu bolo ressecar, tá?
Então, agora sobre o congelamento e a validade do seu bolo pronto com a cobertura, ele vai ter uma validade de 5 dias, tá? Com a cobertura, que é o que a gente vai ensinar amanhã. Não recomendo colocar esses bolos na geladeira, porque pode ressecar, tá? Mesmo com a cobertura e com o recheio, tá bom? Então não recomendo. Vocês vão ver que somente os recheios que eu vou te ensinar amanhã, você pode congelar, tá? Como eles não vão ser um brigadeiro nem nada do tipo, e vocês vão ver que a gente vai ter que cobrir o bolo com a calda morna, né? Com a cobertura morna. Então o que você vai fazer se você precisar congelar a cobertura? Se você for congelar, você não pode congelar o bolo coberto. Tem que congelar o bolo assim e a cobertura separada, tá? Em outro saquinho ou em outro pote bem fechado. A cobertura que eu vou te ensinar amanhã, as duas, elas você pode congelar bem fechadinha ou você pode manter na geladeira por 7 dias. Mas fora da geladeira são 5 dias. E o bolo prontinho, coberto e recheado são 5 dias, tá bom? Pra congelar, você congela separado. Então, o que você vai fazer se você precisa usar a calda, né, a cobertura morna no seu bolo pra cobrir? Você vai congelar, vai descongelar a cobertura em temperatura ambiente por 2 horas também. Quando ela estiver totalmente descongelada, você vai ou colocar no micro-ondas para aquecer, ou você vai colocar no fogo em banho-maria, tá? Porque senão queima, porque sua cobertura já tá pronta, então se você voltar pro fogo, ela queima. Então você tem que ou colocar em banho-maria pra amornar e pra voltar a textura certa, né? Que a gente precisa, bem cremosa, e deixar morno pra gente conseguir aí manusear e colocar dentro do seu bolo e cobrir certinho, tá bom? Na textura que a gente quer. Ou coloca no micro-ondas por mais ou menos 1 minutinho pra aquecer essa cobertura, tá bom? Mas dá pra congelar, só não dá pra congelar o bolo todo coberto, recheado, tá bom? Nesse caso não dá certo. Mas se você tem uma grande demanda, congela todas as massas, deixa várias massas congeladas prontas e congela várias coberturas, entendeu? E aí você vai conseguir aí em um dia fazer vários bolos, porque você já vai ter tudo pronto. É bem mais fácil se você tem uma demanda alta, tá? E é muito provável que isso aconteça com você, porque esses bolos saem demais, tem uma saída muito grande. Tanto que nas apostilas eu vou ensinar pra vocês muita receita, então você vai ter aí muito mais coisa pra fazer, tá? E também nas aulas, né, do kit completo, você vai aprender vários outros tipos de bolo que eu te falei já, que também tem uma saída excelente. Então só esses que eu tô te ensinando aqui, mais os que eu vou te ensinar no curso completo, você consegue aí ter venda pro ano todo, sem nenhum problema, tá? E agora eu vou falar pra você sobre as técnicas que eu te prometi pra você não perder mais o seu bolo, tá? Então eu vou te falar o que faz o seu bolo dar errado, pra que você não cometa mais esses erros. Serve pra qualquer tipo de bolo. Então, a primeira coisa é o fermento. O fermento não pode estar vencido, tá? Se você achar que passou 1 ou 2 dias do vencimento e não vai ter problema, tem problema sim. Porque a gente não pode vender algo fora da validade. Ele simplesmente perde a eficácia. Então você vai colocar achando que não tem problema, mas agora ele vai perder a eficácia. Em um dia passado da validade, seu fermento não age mais, tá? Pode ser que um vai dar certo e outro não. Então é melhor a gente não correr esse risco. O fermento é tão baratinho, gente, a gente usa tanto que nem dá tempo de vencer. Mas às vezes você esquece um potinho lá no armário e vai fazer um bolo achando que não tem problema e tem, tá? Ou às vezes você não se atenta à data de validade e o seu fermento tá vencido e você perde sua receita porque seu bolo não vai crescer. Você vai perder todos os ingredientes e não vai dar certo. Seu bolo vai ficar solado, vai ficar pesado e não vai crescer, tá? Não vai dar certo não. Esse é um dos motivos, tá? O fermento. Agora, o outro motivo é você não pré-aquecer o seu forno, tá? Então, se a receita tá pedindo pra pré-aquecer o forno, pré-aquece o forno. É padrão, 180 graus por 10 minutos. Se você quiser adiantar esse processo também e deixar o seu bolo aí no forno por 250, 300 graus, seu bolo vai queimar por fora e não vai assar por dentro, tá? Então, o forno você tem que seguir as instruções corretamente. Geralmente, pra fazer bolo, eu nunca me arrisco a fazer mais do que isso, 180 graus a 200 graus, mais ou menos 200 ainda é o limite. Por quê? Pode ser que seu bolo fique queimado, fique escuro. Vocês viram que o nosso de cenoura ontem saiu perfeito. Esse aqui também não saíram escuros, tá? Não saíram com cara de queimado nem nada do tipo, porque eu respeitei o tempo, coloquei ele pré-aquecido, tá? Receita de bolo você tem que seguir passo a passo, tintim por tintim, senão sua receita vai dar errado. É a mesma coisa que querer aumentar o fogo do brigadeiro. Seu brigadeiro vai queimar e você vai perder mais tempo. Então tem coisa que não compensa, né? Você querer agilizar e colocar o forno mais alto, não, porque ele não vai assar direito o seu bolo. Seu bolo vai queimar por fora e ficar cru por dentro, tá? Então o forno sempre tem que estar na temperatura certa, que é 180 graus, sempre pré-aquecido, pré-aqueceu por 10 minutos, depois coloca o seu bolo, mais ou menos aí de 30 a 40, tá?
Outra coisa que faz o seu bolo dar errado é você não respeitar a ordem dos ingredientes. Então, se a receita tá te mandando colocar primeiro tal coisa, depois a outra coisa, uma parte aqui, outra parte ali, você respeita esse método de preparo. Um exemplo, se tá falando para fazer um bolo na batedeira, você vai fazer esse bolo na batedeira. Não tem batedeira, não tem problema. Esse bolo a gente poderia ter feito na batedeira, mas eu quis te mostrar que dá pra fazer sem. Então, o que for na batedeira e você não tiver uma batedeira, você vai bater na mão. Você nunca vai colocar no liquidificador bolo de batedeira, tá? Então, se não tem batedeira, você consegue tranquilamente fazer na mão. A única coisa é que você vai ter que ficar um tempão ali mexendo seu bolo, mas sem nenhum problema. Vai estar dando certo do mesmo jeito, tá? Agora, bolo que vai no liquidificador, você querer colocar na batedeira ou querer bater na mão também não dá certo, porque ele tem aí o preparo diferente. O liquidificador, ele tá numa potência rápida, ele tá mexendo diferente de uma batedeira ou diferente da mão. Então você tem que respeitar. Bolo de liquidificador, só no liquidificador. Não tem como a gente fazer um bolo de cenoura sem ser no liquidificador, porque como que a gente vai processar aí a cenoura e fazer a emulsão para que ela fique ali junto com os outros ingredientes, né? Não tem como, somente no liquidificador. Então é muito importante respeitar o preparo do bolo, o método de preparo, a técnica e a ordem dos ingredientes. Se na receita tá falando para fazer uma parte seca e outra parte com os líquidos, segue esse passo. Qualquer interferência, uma coisa que você colocar antes ou outra coisa que você colocar depois, pode correr o risco de você perder toda a sua receita e não dá certo, tá? Porque não foi seguido o método correto. Outra coisa que faz o seu bolo dar errado é abrir o forno antes. Por que o bolo fica murcho? Porque abre o forno antes de dar o tempo. O bolo geralmente você tem que deixar mais ou menos 30 minutos. Antes dos 30 minutos você não pode abrir seu forno, tá? A menos que seja um cupcake ou um mini cupcake, que aí ele leva um tempo menor de preparo. Mas aqui a gente tá falando de bolo. Então, no mínimo meia hora. Tem bolo que leva uma hora pra ficar pronto? Tem. Tem bolo que leva 30 minutos? Tem. Tem bolo que leva 50 minutos? Tem. Então, essa questão aí vai variar de forno para forno. O meu forno, ele é elétrico. Ele é um pouco mais demorado do que um outro forno que eu tinha que era a gás. Então, eu sinto essa diferença, tá? Então, gente, tempo de preparo do forno, você tem que olhar. Deu 30 minutos? Marca para não queimar seu bolo, né? Não passar uma hora e você esquecer o bolo no forno. E aí você vai olhar com a luzinha do forno. Não tem luzinha no forno, o que você faz? Pega a luz do seu celular e põe por fora mesmo ali. Pega a luzinha do celular, põe por fora ali no visor do forno, que você vai conseguir ver aí mais ou menos como é que tá. Se tiver muito branco, se não tiver crescido tanto ainda, mantém, tá? Continua aí com o seu bolo sem abrir. Com o seu bolo no forno sem abrir, tá? Toma muito cuidado também pra não passar muito do tempo, porque se passar seu bolo vai queimar, perdeu. Fica a gosto de queimado, mesmo tirando as rebarbas, tá? E toma muito cuidado também pra não deixar o bolo no forno e sair pra rua, né? Falar, só vou buscar meu filho na escola e vai dar tempo. Não, gente, tem que ficar de olho ali no bolo. Minha prima foi fazer um bolo, deixou ele no forno, foi buscar o filho na escola, que era na rua de baixo da casa dela. O que aconteceu? Ela ficou conversando com uma vizinha na porta da escola, esqueceu o bolo no forno, quando ela chegou tinha quase pegado fogo em casa. Então, gente, tem que tomar muito cuidado com isso. Não é porque é rapidinho, vou ali e já volto que a gente esquece, tá? Então, ou coloca um cronômetro, ou coloca alguma coisa no celular, ou marca a hora, né? Põe um despertador aí, pelo menos 30 minutos pra você dar uma olhadinha no seu bolo. E depois de 30 minutos, você também vai olhando a cada ali 2, 5 minutos pra ver se seu bolo já tá no jeito, tá? E como que você sabe se seu bolo tá pronto? Passou 30 minutos, seu bolo já tá corado, já cresceu bem. Você abre um pouquinho o forno, pega uma faca, espeta no meio, por exemplo aqui, que não teria problema, né? Espeta uma faca ali, se ela sair limpa, seu bolo tá pronto, pode tirar, tá? Outra coisa que faz você perder o seu bolo é você desenformar ele quente, igual eu sempre falei, né? Nesses 2 dias, não pode desenformar bolo quente, porque ele vai desmoronar, porque o bolo quente ele ainda não estabilizou, não assentou, nada do tipo, tá? Então ele precisa aí desse tempo pra ele assentar, pra ele firmar bem, e aí sim você consegue desenformar, tá bom? Essas foram as dicas que eu achei muito interessantes passar pra vocês, pra que nunca mais vocês percam os seus bolos, tá bom? E lembrando que a nossa aula de amanhã são as coberturas, né, e a precificação correta do seu bolo, para que você consiga ganhar muito dinheiro. Lembrando que com um bolo grande desse aqui, você consegue vender ele até por R$50, tá? Então, gente, é só uma média que eu tô te falando hoje, tô te dando só aí uma média do que a gente vai falar amanhã, só que eu vou te explicar direitinho, tá? Tô te falando mais ou menos só, amanhã a gente vai entrar a fundo na precificação desse, do de cenoura, dos outros tipos de bolo, tá?
tudo certinho. Então, não perde tempo, chama lá o administrador do grupo, reserva o seu kit de apostilas por R$ 29,99. Gente, vendendo um bolo desse, você já recuperou os R$ 29,99 da apostila e já recebeu mais ainda, quase o dobro, tá? Então vale muito a pena, não perde, porque eu nunca consegui chegar nesse valor num curso, um curso tão completo quanto esse, tá? Que eu tenho certeza que vai te ajudar. E eu quero te ajudar a ter a sua renda aí trabalhando com os seus bolos e com os seus doces, tá bom? Então chama lá o administrador para não perder sua vaga. Reserva rápido, porque esse valor a gente não consegue segurar por muito tempo e eu não sei quando eu vou abrir de novo, tá bom? Então espero você aqui na nossa aula de amanhã, que a gente vai finalizar todos esses bolos e fazer eles virarem vulcão, fazer a cobertura, o recheio, falar sobre rendimento e falar também sobre precificação, tá bom? Um grande beijo e até amanhã. Tchau, tchau!